Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Demorou, mas chegou, né? Então, o segundo ano de violão, gente, mais exigente tanto na prática quanto na teórica, né? Então a gente vai aprender músicas um pouco mais exigentes, né? E vamos ter também um conteúdo teórico que vai exigir da gente um pouco mais de desenvolvimento ali, de prática, para a gente guardar as informações e saber aplicar as informações, o que é mais importante, né? Que a teoria ela não é distante ou diferente da prática. O que a gente aprende na teoria, a gente tem que carregar para a prática e aplicar aquilo para a gente ver o resultado daquilo que é o que mais nos interessa, né? Então, no segundo ano, nós temos aí como objetivo conhecer as escalas e trabalhar a formação de acordes, conhecer os campos harmônicos e as cadências. É um trabalho todo voltado para a parte de harmonia, né? Harmonia funcional. Então, e aí a gente vai aprender algumas regrinhas também que vão facilitar bastante a gente para entender como funciona aí as funções harmônicas dos acordes. Vai nos ajudar muito para a gente poder, o grande mistério, tirar música de ouvido, né, como muita gente fala, né, que é quando você vai trabalhar a sua parte de percepção, ouvindo a música e tentar ali entender, compreender os acordes dela, né, e a melodia dela e poder executar aquela música, sem precisar recorrer à consulta de uma cifra ou de uma partitura, né? Então as regrinhas harmônicas acabam ajudando a gente bastante nesse sentido. Então vamos lá, para a gente iniciar nosso estudo de harmonia, a gente vai começar pela escala, né? Então eu vou escrever aqui e depois que escrever aqui a gente vai aplicar no violão, tá? Para a gente entender. E para a gente começar aí o trabalho de escala, a gente tem que conhecer o que é intervalo musical. O intervalo é a distância entre as notas, tá? E esses intervalos, eles vão, uma sequência de intervalos, né, vai nos ajudando a montar algumas escalas maiores, escalas menores, escala cromática, né? A partir desses intervalos também a gente consegue montar os modos gregos, embora a gente não vá pegar isso agora, vai ser lá para o final do ano, tá? Mas aí os intervalos que são dois, tá? Intervalo de um tom ou intervalo de um semitom. As notas, elas são distanciadas a partir do tom ou do semitom, tá? Falando dos intervalos entre notas consecutivas, ok? Entre o dó e o ré, entre o mi e o fá, entre o sol e o lá, certo? Entre o si e o dó. Então, tem o tom e o semitom. O tom é o maior intervalo entre duas notas consecutivas e o semitom vale exatamente a metade de um tom, por isso que o nome é semitom. O semitom às vezes é chamado também de meio tom, certo? E é o menor intervalo entre duas notas consecutivas. Aí beleza, sabendo do tom e do semitom, agora vamos então para as notas, né? Aliás, falar também que o tom, a gente vai representar ele pela letra T e o semitom pelo ST, ok? Então vamos lá, vamos para as notas naturais que a gente conhece. A gente conhece o dó, conhecemos também o ré, conhecemos o mi, o fá, o sol, o lá, o si e o dó. No final aqui, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Vou ajeitar nosso quadro para ficar dentro do nosso vídeo. Joga. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essas são as notas naturais, certo? As notas naturais, elas já têm entre elas um intervalo que vai nos ajudar a diferenciar uma nota da outra, claro. Mas aqui os intervalos já pré-dispostos, pré-definidos, são os seguintes: entre o dó e o ré, um tom; entre o ré e o mi, um tom; entre o mi e o fá, meio tom ou semitom; entre o fá e o sol, um tom; entre o sol e o lá, um tom; entre o lá e o si, um tom;
E do si para o dó também é um semitom, ok? Lembrar que sempre após o si a gente recomeça a escala, então é um dó, ok? Então eu tenho aqui, ó, do dó para o ré tom, do ré para o mi tom, então são 2 tons. Do mi para o fá, semitom. Do fá para o sol é um tom, do sol para o lá um tom, do lá para o si um tom, então tem 3 tons seguidos, né? E do si para o dó um semitom. As únicas notas naturais, então, que vai ter um semitom de intervalo é do mi para o fá e do si para o dó, certo? Beleza, gente. Então agora a gente vai aprender sobre 2 sinais chamados sinais de alteração, né? Que um deles talvez vocês conheçam bastante, porque para quem utiliza muito aí Twitter, o próprio Facebook, o Instagram, né? Tem um sinal bem parecido que é a hashtag. Só que na música a gente não chama de hashtag, a gente chama de sustenido. Sustenido, tá? Que é o sinalzinho do jogo da velha. Hoje em dia ninguém fala mais jogo da velha, é hashtag, né? Mas aí é o sustenido. Na música, então, a gente chama de sustenido. Além do sustenido, a gente tem um B minúsculo, que a gente chama de bemol. O que é que esses 2 sinaizinhos fazem aí nas notas, né? São chamados sinais de alteração. Então, obviamente que eles vão alterar alguma coisa aí no meio do caminho, né? O sustenido, ele aumenta a nota em meio tom, e o bemol, ele diminui a nota em meio tom. Veja só, o sustenido, ele aumenta e o bemol diminui, ok? Por exemplo, se eu tenho a nota dó, e eu quero aumentar meio tom nessa nota, então eu uso um sustenido e o dó passa a se chamar dó sustenido. Se eu tenho, por exemplo, um mi, e eu quero diminuir esse mi em meio tom, então eu uso o bemol e tenho nele um mi bemol, ok? Então o sustenido, ele aumenta meio tom, o bemol, ele diminui meio tom. Então tem aqui as notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E entre essas notas, a gente já tem um intervalo predisposto, né? Eu já falei ali, dó, ré, tom, ré, mi, tom, e assim vai, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que é que vai acontecer aqui? A gente vai montar uma escala chamada escala cromática, tá? A escala cromática é uma escala formada por semitons, ok? Então a gente vai montar uma escala cromática em 2 direções. Primeiro nós vamos fazer uma escala cromática ascendente. Ascendente é quando você parte de uma nota grave e vai até uma nota aguda. Então, como a gente vai partir do grave para o agudo, a gente vai aumentar, a gente vai ascender. Então, nessa escala cromática ascendente, nós vamos utilizar o sustenido, tá? Aumentando de meio em meio tom. Depois nós vamos fazer a escala cromática descendente, diminuindo, saindo do agudo para o grave, diminuindo, né? Então é descendente. Nós vamos utilizar o bemol, que é que diminui a nota em meio tom, ok? Então vamos montar essa escala. Deixa eu apagar aqui em cima. A gente vai precisar desse espaço, vocês vão ver por quê. Lembrem que sustenido aumenta em meio tom e o bemol diminui em meio tom, ok? Então eu tenho aqui, ó, do dó para o ré, né? Eu tenho um intervalo de um tom, certo? Então, entre o dó e o ré, eu posso ter essa nota, que eu posso aumentar o dó ou posso diminuir o ré. Eu posso dividir esse tom de intervalo em 2 intervalos de semitom, né? Entre o dó e o ré, e ter uma nota aqui entre o dó e o ré. Se eu vou fazer ascendente, então eu vou aumentar, eu vou usar o sustenido, então eu vou aumentar aqui o dó, e eu vou ter entre o dó e o ré, o dó sustenido, tá? Entre o ré e o mi, a mesma regra, eu vou aumentar o ré, eu vou ter um ré sustenido. Do mi para o fá, a gente já tem um semitom de intervalo, então a gente não vai usar sustenido aí por enquanto, tá? Muita gente diz assim, então não tem mi sustenido ou fá bemol.
Tem, mas em outras situações. Por enquanto a gente não vai usar o Mi sustenido, nem o Fá bemol quando a gente fizer a descendente, tá? Então vamos pular aqui do Fá para o Sol. Eu vou ter aqui entre o Fá e o Sol, aumentando o Fá, vai ter um Fá sustenido. Entre o Sol e o Lá, o Sol sustenido. Entre o Lá e o Si, o Lá sustenido. E entre o Si e o Dó, já tem meio tom de intervalo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do Mi para o Fá, a gente não vai usar sustenido ali, tá? Então eu tenho aqui, ó, galera, desse Dó até o outro, nós usamos sustenidos, então nós temos uma escala cromática ascendente. Escala cromática que ascende, que vai da nota grave até a nota aguda, e por isso utiliza sustenidos. Agora nós vamos fazer o inverso. Deixa eu apagar aqui esses tons, semitons. A gente vai partir da nota aguda e vai vir para a nota grave, tá? E agora a gente vai utilizar o bemol. Aonde tem sustenido, a gente vai utilizar agora um bemol, tá? Então vai acontecer aqui o seguinte, olha só. Entre o Dó e o Si, né, voltando agora, Dó, Si, a gente tem um semitom já, então não vai usar aí nem sustenido e nem bemol. Mas entre o Si e o Lá, a gente teve indo um Lá sustenido. Agora voltando, ao invés de aumentar o Lá, eu vou diminuir o Si. Então eu vou ter um Si bemol, tá? Aqui, entre o Lá e o Sol, a mesma coisa, eu vou ter diminuindo o Lá e vai ter um Lá bemol. Entre o Sol e o Fá, Sol bemol. Entre o Fá e o Mi, já tem o semitom, então não diminui nada aí. Aí vem entre o Mi e o Ré, eu vou ter um Mi bemol, e entre o Ré e o Dó, um Ré bemol. E eu tenho aqui a escala cromática descendente. Galera, isso acontece o seguinte, né? Na prática, é que a gente vai ter o Dó sustenido e o Ré bemol. Seriam eles a mesma nota? Vamos dizer que sim, né? Entre o Ré sustenido e o Mi bemol, né? Também, a gente poderia dizer que é a mesma nota. Né? No violão, a gente vai pressionar a mesma casa, tanto para tocar o Dó sustenido, quanto o Ré bemol, né? O Ré sustenido e o Mi bemol, mesma coisa. Fá sustenido e Sol bemol, é a mesma casa também, é a mesma nota. Sol sustenido e Lá bemol também, do mesmo jeito, Lá sustenido e Si bemol também, tá? E quando é que a gente vai usar o sustenido ou quando é que a gente vai usar o bemol? Já que é a mesma nota, já que eu vou tocar na mesma casa do violão. Se fosse num teclado, num piano, seria a mesma tecla. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? Então vamos lá. Primeira regra, quando é que eu uso o sustenido ou quando é que eu uso o bemol? Eu tenho que atentar ao movimento que eu estou fazendo. Se é um movimento ascendente, então eu vou usar sustenido. Se é um movimento descendente, eu vou utilizar bemol, certo? Então eu tenho que atentar primeiro ao movimento que eu vou fazer, para daí eu saber se eu vou usar um sustenido ou um bemol. Se eu estiver num Dó e eu vou partir para frente, né? E então eu vou ter um Dó sustenido depois. Mas se eu estiver no Ré e eu quiser retornar, então eu vou ter um Ré bemol. Ao invés de chamar de Dó sustenido, chamarei ele de Ré bemol. Mas tem uma outra situação também. A gente tem que atentar, e aí vai precisar de um pouco mais de conhecimento, a gente tem que atentar para a tonalidade da música. Se a tonalidade da música utiliza sustenidos, então eu vou usar sustenido. Se ela utiliza bemol, eu vou usar bemol, certo? E eu vou me atentar também na construção do acorde, né? Quando eu estou falando de acorde que tem uma estrutura que a gente chama de acorde aumentado, eu vou usar sustenidos.
Ou se for acordes diminutos, eu vou usar bemol. Mas às vezes, quando acontece de ter notas que a gente chama de nota base repetida, pode ser que em alguma situação aconteça de utilizar uma nota sustenida e uma nota bemol, né? Mas isso aí seria bem raro de acontecer, tá? Pronto, então são as regras aí para utilizar o sustenido e para utilizar bemol. E agora vamos para a parte mais importante, né? Como é que a gente vai aplicar isso ao violão? Então deixa eu pegar aqui o violão e a gente vai entender como é que aplica isso agora no violão, tá? Então, para a gente aplicar a escala cromática no violão, a gente tem que lembrar da afinação do violão. Qual a nota que cada corda solta vai emitir. Então vamos lá, na primeira corda, Mi, na segunda corda, Si, na terceira corda, Sol, na quarta corda, Ré, na quinta corda, Lá e na sexta corda, Mi. Vamos começar então com o movimento ascendente, partindo do grave e indo até o agudo. Então eu vou começar aqui na sexta corda solta, que é a nota Mi, ok? Então você vê aqui, ó, galera, no braço do violão nós temos essas casas, né, que são divididas aqui pelos trastes, ok? Então cada casa dessa emite uma nota e partindo da corda solta, que é o Mi, certo? Que é o Mi. Então, nós vamos aplicar aqui a escala cromática de meio em meio tom. Cada casa aqui no braço do violão vai caminhando meio tom, tá? Vai de meio em meio tom. Então, partindo aqui com a sexta corda solta, que é a nota Mi. Então, eu vou aqui, ó, nota Mi, tá? Meio tom depois, se pressionarmos a primeira casa, quem é que está meio tom após o Mi? O Fá. Então, na primeira casa da sexta corda, eu tenho Fá. Depois, meio tom depois do Fá, eu tenho um Fá sustenido. Então, aqui, ó, segunda casa da sexta corda, Fá sustenido. Meio tom depois do Fá sustenido, eu tenho Sol, tá? Então, tá aqui na terceira casa da sexta corda, um Sol. E meio tom depois do Sol, nós temos um Sol sustenido. Aqui na sexta corda, quarta casa da sexta corda, um Sol sustenido. Opa, desculpa. Sol sustenido. Então, vamos lá de novo. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, ok? Então, cada casa você vai pressionar com um dedo aqui. Primeira casa, dedo 1, segunda casa, dedo 2, terceira casa, dedo 3, quarta casa, dedo 4. Exercite dessa forma cada casa com o seu dedo, ok? Para você não criar vícios aí de ficar usando os dedos errados aqui, ou só 3 dedos, ou só 2 dedos. Então já se acostume a utilizar os dedos corretos. Vamos lá mais uma vez. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, ok? Meio tom depois do Sol sustenido, nós temos a nota Lá. E essa nota Lá, nós vamos tocar na quinta corda solta. Então nós temos aqui, ó, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, ok? E aqui, meio tom depois do Lá, o Lá sustenido na primeira casa. Lá sustenido, meio tom depois do Lá sustenido, nós temos o Si. Meio tom depois do Si, nós temos o Dó. E meio tom depois do Dó, nós temos o Dó sustenido. Então olha como é que fica. Lá, Lá sustenido, Si, Dó e Dó sustenido. Tocando da sexta até a quinta. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó e Dó sustenido. Agora nós temos meio tom depois do Dó sustenido, a nota Ré, que nós vamos tocar na quarta corda solta, ok? Então tem o Ré da quarta corda, meio tom depois do Ré, Ré sustenido, meio tom depois do Ré sustenido, Mi, meio tom depois do Mi,
Fá, e meio tom depois do Fá, Fá sustenido. Então nós temos até aqui Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá e Fá sustenido. Meio tom após o Fá sustenido, nós temos a nota Sol, na terceira corda solta. Então, nota Sol, meio tom depois do Sol, Sol sustenido. Meio tom depois do Sol sustenido, Lá. E meio tom depois do Lá, Lá sustenido. Então, aqui na terceira corda, nós temos Sol, Sol sustenido, Lá e Lá sustenido. Aqui a gente não vai usar o dedo 4, daqui a pouco vocês vão ver por quê, tá? Então, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido. Então, vamos partir lá da sexta corda, hein? Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido. Meio tom depois do Lá sustenido, nós temos o Si. E o Si nós podemos tocar tanto aqui na quarta casa da terceira corda, quanto na segunda corda solta. Mas para manter a dinâmica do exercício, nós vamos tocar na segunda corda solta, corda Si. Meio tom depois do Si, Dó. Meio tom depois do Dó, Dó sustenido. Meio tom depois do Dó sustenido, o Ré. Meio tom depois do Ré, Ré sustenido. Então nós temos Si, Dó, Dó sustenido, Ré e o Ré sustenido. Partindo lá da sexta corda, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. E aí, meio tom depois do Ré sustenido, nós temos o Mi, primeira corda solta. E aí vem Mi, meio tom depois Fá, meio tom depois do Fá, Fá sustenido, Sol e Sol sustenido. E aí você consegue fazer a escala cromática ascendente em todas as cordas agora. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Para a gente aplicar a escala cromática descendente, agora vamos colocar o tico e teco para funcionar. Aonde era sustenido, eu vou chamar agora de bemol. Então aqui, ó, nós terminamos no Sol sustenido. Ao invés de chamar de Sol sustenido, agora a gente vai chamar de Lá bemol. Então, ó, Lá bemol, meio tom antes do Lá bemol, tem o Sol. Meio tom antes do Sol, Sol bemol. Meio tom antes do Sol bemol, Fá. Meio tom antes do Fá, Mi. Meio tom antes do Mi, Mi bemol. Meio tom antes do Mi bemol, Ré. Meio tom antes do Ré, Ré bemol. Meio tom antes do Ré bemol, Dó. Meio tom antes do Dó, Si. Meio tom antes,
Si bemol, meio tom antes, Lá, mais meio tom, Lá bemol, meio tom antes, Sol, e aí vem na quarta corda, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó, Si, Si bemol, Lá. Agora na quarta casa da sexta corda, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá e Mi. Então voltando, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré, aí na quinta corda, desculpa, Ré bemol, Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, ok? No meio do caminho meu tic-tac ia bugando, né? Vamos lá então, aí a gente tem a escala cromática ascendente e a descendente. Certo? Então, galera, a orientação sempre é a seguinte: não queira fazer rápido agora. Tente falar, tocar e falar o nome das notas em cada uma das casas. Faça devagar, escreva no caderno. Eu vou mandar um material de apoio também para que vocês possam visualizar essa escala cromática no braço do violão. Faça devagar, fale o nome da nota, tá? Não queira tocar rápido agora. Faça devagar e o mais importante é você ir conhecendo o braço do violão, tá? Próximo vídeo eu vou mandar aí sobre a escala diatônica. Já nós vamos começar com a escala diatônica, ok? Então toque a escala cromática, vai exercitando e aos poucos você vai conseguindo dar agilidade ao seu exercício, tá? O mais importante agora é você conhecer o braço do violão, saber onde está cada nota, tá? E o mais importante também é você conseguir fazer um som limpo, nítido, sem estar atropelado, sem estar arranhado, estourado, vibrando, tá? Então toque um som bem limpo, bem nítido e saiba, memorize onde está cada nota aí no braço do violão, ok? E à medida que você vai exercitando isso, você vai começando a dar mais agilidade ao exercício. Valeu, até a próxima, gente!